Bom dia, bom dia. Saudação de paz aqui do evangelista Gerson Santos. Eu queria aqui trazer uma palavra para os nossos corações no dia de hoje, que se encontra no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 5. Vamos ler 3 versículos. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 5, nos seus versos 14, 15 e 16, que nos diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Bendito seja o nome de Jesus. Hoje, 6 de dezembro de 2025, faltando aproximadamente 25 dias para o término do ano, 25 a 26 dias para o término do ano. E eu não sei como tem sido esse ano, ou como foi esse ano para você. Mas eu vos trago uma palavra nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, independente da hora que você for ver esse vídeo, que eu vou repostá-lo nessa live. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, que Deus nos chamou para clarear. Você pode repetir isso onde você estiver? Deus me chamou para clarear. Mas clarear o que, evangelista? Observe que aqui acima, sobre a minha cabeça, tem uma lâmpada aqui no quarto. E essa lâmpada, ela está apagada. Ela está apagada. Observe que agora a lâmpada está acesa. E eu quero vos dizer que Deus nos chamou para sermos lâmpada na vida de pessoas. Deus nos chamou para sermos lâmpada. Mas como assim, evangelista? Qual a função de uma lâmpada, se não é de clarear um ambiente, de trazer luz a um ambiente, de trazer clareza a um ambiente? No texto que nós lemos, Jesus está falando com os seus discípulos acerca do sal e da luz para o mundo. E no verso 14 que nós lemos, Jesus diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, qual a utilidade de uma cidade que foi edificada e colocar ela sobre um monte? Não vai ter vantagem, não vai ter proveito. Assim é comigo e com você. Quando o Senhor nos chamou, nos libertou, nos curou, nos edificou. Somos essa casa edificada. No verso 15 diz: Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Ou seja, não se acende um candeeiro e coloca em um lugar em que não vai ter finalidade, não vai ter utilidade. O candeeiro tem que se colocar em um lugar para que todos que passem por ele recebam a clareza da sua luminosidade. No verso 16,
assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Glória a Jesus. Eu quero te perguntar nesse momento, se nós somos como lâmpadas nas mãos do Senhor, temos sido uma lâmpada que se encontra apagada ou temos sido uma lâmpada que se encontra acesa? Não entendi, evangelista. As pessoas que nos rodeiam, as pessoas do nosso convívio, seja esse convívio familiar, seja esse convívio no ambiente de trabalho, seja esse convívio na escola, na vizinhança, no dia a dia, essas pessoas, elas têm sido clareadas pela luz de Cristo que habita em nós, porque uma lâmpada, ela é isso. O estado que essa lâmpada se encontra aqui é de apagada. Aqui está claro porque estamos de dia. Mas se fosse à noite, talvez não daria nem para enxergar a lâmpada, ainda que ela apagada. Mas à medida que eu aciono o interruptor e essa lâmpada fica acesa, ainda que esse ambiente estivesse escuro, haveria clareza para eu transitar nesse ambiente, porque a luz que estaria sobre essa lâmpada iria clarear esse ambiente. Eu vou acender. Então observe, eu quero fazer essa comparação para que você entenda o que o Senhor quer falar com você, para que você entenda o que o Senhor Jesus quer ministrar no seu coração. Quem sabe você pode estar se perguntando, mas evangelista, você não conhece a minha vida, você não conhece o meu dia a dia, você não sabe do que eu tenho atravessado no meio da minha família. Aleluia. Cabadarabadácia. Você não tem noção, evangelista, de como se encontra a minha alma lá e no meio dos meus parentes. Você não sabe da perseguição que eu tenho atravessado no trabalho, evangelista. Ei, aqui está a palavra. E até o término dessa live, Deus ele vai falar com você. Porque Ele nos chamou para sermos luz. Ele nos chamou para eu e você clarear. Vai calabar. Mas o inimigo de nossas almas, ele não quer que eu e você esteja assim acesos. Ele não quer que você esteja assim acesos para clarear a vida alheia de outras pessoas. Preste bem atenção. Quando Jesus ensinava para os discípulos sobre ser sal da terra e luz do mundo, Jesus sabia que muitos passariam por aflições, que não seria fácil se manter aceso. Mas eu quero percorrer alguns textos para complementar essa palavra. Acesos na mão do Senhor, chamados para clarear, somos como lâmpada na mão do Senhor. A lâmpada que somos nós, ela só clareia se você permitir. Diferente dessa lâmpada que está acesa, decorrente à energia elétrica,
Nós somos pelo Espírito Santo, através do fruto do Espírito, através das nossas obras. Quando eu mencionei que eu não sei como se encontra a sua vida, eu não sei o que você tem enfrentado de luta, de adversidade, eu não sei como se encontra a sua alma, eu não sei como se encontra o seu emocional, seja na saúde, seja nas finanças, seja no ministério, seja no relacionamento. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor. Gênesis capítulo 40 nos fala acerca de José. José é uma lâmpada. José foi uma lâmpada na mão do Senhor. Conhecemos a história de José, José do Egito. Mas algo interessante me chama a atenção em Gênesis capítulo 40. José está na prisão e foi posto sobre ele uma responsabilidade de cuidar dos outros presos. Lembrem-se que José está na prisão injustamente. Aqui José já tem motivo de sobra, de se encontrar apagado, de se encontrar como uma lâmpada apagada. Como uma lâmpada apagada. Mas José se permite ser por Deus usado. Na história de José, a Bíblia diz que Deus era com José. Então a Bíblia vai dizer em Gênesis 40 que 2 homens pecaram contra Faraó e foram colocados na prisão. E estava sob a responsabilidade de José. Preste bem atenção. E o texto diz que esses 2 homens, o copeiro e o padeiro, eles pela manhã estão com o semblante perturbado. E quem enxergou isso foi José. E José se aproxima e pergunta como é que eles estão. E por que os vossos semblantes estão tristes? Daí eles começam a contar que cada um deles teve um sonho. O copeiro teve um sonho e o padeiro teve um sonho. E José, usado por Deus, interpreta o sonho dos 2. E se cumpre o que Deus usou José para interpretar. Mas eu quero me apegar à atitude de José, de perceber que aqueles homens estavam com o semblante entristecido. A preocupação de José com aqueles 2 homens. Observe que José estava preso de forma injusta. José não se deitou com a esposa de Potifar. José não cobiçou a esposa de Potifar. José estava sob a sua integridade. Ei, mesmo na nossa integridade, não estamos livres de sermos caluniados, de sermos injustiçados. Não estamos livres. Quem sabe muitos estão se perguntando ou questionando ao Senhor. Tenho sido fiel ao Senhor. Tenho andado nos teus caminhos. Tenho me desviado dos caminhos maus, Senhor. Mas se levantam contra mim, me defamam, independente do cenário que seja essa difamação e essa perseguição. Não quer dizer que o Senhor não esteja conosco. Há um propósito nos céus, em todos os cenários de nossas vidas. O que vai diferenciar é se eu e você vai se permitir permanecer apagado ou aceso. Apagado ou aceso pelo Senhor. Então observe que José,
Nesse cenário contrário, José se permite permanecer aceso. José se preocupa com dois homens que, diferente da situação de José, estavam na prisão porque pecaram. O texto diz em Gênesis 40, eles pecaram perante Faraó e foram julgados, ou aguardavam julgamento. E José é um diferencial para a vida daqueles homens. A sentença do padeiro foi a morte, mas a sentença do copeiro foi a restituição do seu cargo e futuramente um instrumento para Deus usar para favorecer o próprio José. O próprio José. Então, quem sabe, essa pessoa que te persegue, essa pessoa que maldize você, essa pessoa que se levanta contra você, seja em qual for o ambiente, peça ao Senhor discernimento de que postura, que posicionamento você deve se portar. Porque quem sabe essa pessoa é uma rota de Deus para uma promessa lá na frente. Uma promessa do Senhor. Então, meus queridos, o que Deus quer de mim e de você é que sejamos luz. Que venhamos nos permitir estar acesos, independente do cenário. O apóstolo Paulo, mediante a grandes lutas internas e externas, ele entendeu que mesmo estando fraco, mesmo estando debilitado, o poder de Deus na vida dele não seria limitado. E ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, a situação que você se encontra, Deus quer usar ela para que essa luz que é o Espírito Santo se manifeste na minha e na sua vida e venha alcançar pessoas, venha transformar a vida de pessoas. Estamos vivendo uma geração em que na sua maioria é cada um por si. Ninguém se preocupa mais com o outro. Ei, Deus quer levantar um remanescente. Deus quer levantar pessoas nessa que eu acredito que seja a última geração até a volta de Jesus, para restaurar muitos. Quantas pessoas caminhando na escuridão, e Deus quer usar a minha e a sua vida para clarear. Em Lucas, se não me falha a memória, do capítulo 23, Jesus está na cruz e há mais duas pessoas, são dois ladrões, um à sua esquerda e um à sua direita. Já estou terminando. E o texto diz que Jesus está sendo zombado pelos principais da sinagoga, por muitos dos judeus, e Jesus calado. As pessoas duvidando que Jesus era o Cristo. E a Bíblia vai dizer que desses dois ladrões que estão sendo crucificados como Jesus, e um deles fala assim: salva-te a ti mesmo e a nós, tu não és o Cristo. E começa a desfazer do nosso Senhor. E Jesus calado, como ovelha muda levada do matadouro, assim era ele. Mas o outro homem, o outro ladrão, repreende o homem que está defamando Jesus e diz: nem mesmo na hora da morte tu tens temor a Deus? Nós merecemos estar aqui. Mas ele não.
Manaia, suca, labá. Jesus calado na afronta, e Jesus calado no elogio. Jesus calado na afronta, e Jesus calado no elogio. Quem pegou, pegou. E aquele homem se vira para Jesus e diz: lembra de mim quando vier o teu reino. E Jesus, aí ele fala. Aí Jesus abre os lábios para falar, porque Jesus é luz. Ebai açúcar alabasto. E o intuito da luz é de clarear onde está escuro, é de trazer clareza. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual tipo de lâmpadas que nós temos sido? Lâmpadas apagadas ou lâmpadas acesas? Lâmpadas apagadas ou lâmpadas acesas? Que essa palavra, ela visite o teu coração. Quem sabe essa palavra foi para uma única pessoa e o meu coração se alegra. Porque assim como na cruz do Calvário, 2 homens, 2 atitudes, 2 posicionamentos, e Jesus acata que é aquele que se prostra. Então que nesse dia você faça uma reflexão desse ano de 2025. Que tipo de lâmpada eu e você foi ou tem sido na vida das pessoas? E se comprometa com o Senhor, que a partir de hoje, diga: Jesus, não me importa o cenário, não me importa, Senhor, o cenário, mas que a partir de hoje eu quero ser uma lâmpada acesa em tuas mãos. Aonde o Senhor me levar, Senhor, que eu traga clareza, que eu seja luz na vida de pessoas, porque há muitos perdidos, há muitos andando em caminhos escuros, e o Senhor quer usar a minha, a sua vida para trazer clareza. Que Deus te abençoe. Um dia abençoado na presença do Senhor. E que a mão forte do Senhor te fortaleça nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite. Deus abençoe.